Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre profecias, aquelas previsões de possíveis acontecimentos futuros, metáforas do que ainda está por vir, textos da antiguidade, profetas bíblicos, Nostradamus, nada disso. Eu quero mesmo é falar das profecias dos Simpsons, esses clássicos personagens amarelos e totalmente politicamente incorretos da animação. Você já deve ter visto por aí que, curiosamente, coisas que aparecem em vários episódios da série realmente acontecem depois na vida real. E não é que os Simpsons viraram um bizarro oráculo da cultura pop? É curioso, é divertido, sei lá se faz sentido, mas pra hoje é o que tem. Se tem uma série de animação que representa muito bem o nosso tempo, é Os Simpsons. E pelos motivos errados, claro. Por que é que você está falando desse jeito? Porque ela retrata como poucas obras toda a hipocrisia e falhas da nossa sociedade, de forma direta e descarada, com muito bom humor. Eu estou numa casa de loucos! E talvez por isso mesmo ela seja um sucesso absoluto em praticamente todo mundo há mais de 3 décadas. Muita gente aqui com certeza nem era nascida quando os Simpsons já causavam na TV. Ora, eu não estou surpresa! A série foi criada pelo cartunista estadunidense Matt Groening em 1987 e foi ao ar pela primeira vez em formato de curtas animados para o programa humorístico The Tracy Ullman Show no canal Fox. All together, sharing, getting to know each other, exchanging ideas. Dad, you can stop now. O sucesso foi tão grande que em 2 anos ganhou vida própria, indo ao ar pela primeira vez como um programa independente em um especial de Natal no dia 17 de dezembro de 1989. Ao longo de 33 temporadas e mais de 700 episódios, a série Os Simpsons venceu 34 estatuetas do Emmy. The Simpsons! E foi eleita como o melhor programa de TV do século XX pela revista Time, em 1999. Um ano depois, a série foi homenageada como uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Os Simpsons foram criados de maneira bem despretensiosa por Groening. O primeiro esboço dos personagens foi feito pelo cartunista em 15 minutos na sala de espera do escritório do produtor James L. Brooks. Talvez essa despretensão seja um dos maiores trunfos da série. Algo simples, sem firulas de nenhuma espécie e personagens que todos nós reconhecemos na vida real. Como na televisão. Homer é o pai sem noção e ignorante. Ele até tenta se sair bem, mas sempre toma decisões erradas e bem questionáveis. Bart, eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho-papão ou mais de um nessa casa. Marge é a mãe dedicada e amorosa, mas meio alienada. Marge, você é minha mulher e eu te amo muito mesmo, mas está vivendo em um mundo de faz de conta. Bart, de 10 anos, é o filho que não leva absolutamente nada a sério e se acha o máximo por isso. Se você matar o meu pai, nunca vai saber onde o tesouro tá enterrado. Que tesouro, garoto? O tesouro de sou otário. Sou otário? Boa, filho. Apenas Lisa, de 8 anos, parece entender e se importar com o que se passa em casa e no mundo. Mas que liga, né? Milhões de meninas vão crescer pensando que esta é a maneira correta de agir, que elas nunca poderão ser nada além de tolas e fúteis. E Meg é apenas um bebê que observa tudo enquanto curte a sua chupeta. Todos os outros personagens ao redor da família são igualmente disfuncionais, compondo uma sociedade problemática, totalmente desinteressada nas grandes questões do mundo e estranhamente orgulhosa de sua própria ignorância. Um clássico, né? Eu estou detectando um forte ressentimento contra o intelectualismo nesta taverna.
Mas nem só de representatividade social vivem os Simpsons. Nestes 33 anos de sucesso, a série também se notabilizou por uma característica, digamos, bizarra. Ela acabou se tornando uma espécie de oráculo da cultura pop. Tem ideia de como isso aconteceu? Bom, eu não tenho certeza. Isso porque em vários episódios são mostradas situações que tempos depois realmente aconteceram. E é bem curioso isso, porque são coisas ligadas a grandes acontecimentos políticos, esportivos e culturais que realmente ganharam vida. Coincidência ou não, vai saber, né? Essas profecias modernas já se tornaram parte do imaginário popular. E acreditem ou não, já tem até uma suposta previsão para a Copa do Catar. É isso mesmo. Essa eu nunca vi. E eu vou falar aqui sobre essa e outras das mais famosas profecias dos Simpsons. Mas antes de mais nada, aproveita esse intervalo aqui e deixa seu like de milhões e compartilha este vídeo para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. Segundo registros dos fãs que estão cada dia mais atentos a isso, a primeira previsão dos Simpsons foi ao ar em 1990. No terceiro episódio da temporada, Bart pesca um peixe de 3 olhos em um lago de Springfield, a cidade onde eles vivem. O peixe mutante seria efeito da poluição na cidade, causada principalmente pela usina nuclear onde Homer trabalha. Calma, a gente vai ter peixe hoje pra comida! Mutação encontrada em velho ponto de pescaria. E não é que 20 anos depois, pescadores realmente encontraram um peixe de 3 olhos em uma lagoa na província de Córdoba, na Argentina? E assim como na série, esse peixe foi encontrado em uma região próxima de uma usina nuclear. Chiclete usado para selar a rachadura na torre de resfriamento. Barra de plutônio usada como peso de papéis. Isso não pode ser. Uma das previsões mais famosas e impressionantes dos Simpsons faz referência ao atentado às Torres Gêmeas em 2001. No episódio da 9ª temporada, intitulado A Cidade de Nova York contra Homer Simpson, que foi ao ar em 21 de setembro de 1997, Lisa mostra uma revista para Bart, e nela está escrito Nova York, e do lado tem um número 9, que é o preço da revista, e ao lado estão as 2 torres, formando o número 11. E como bem sabemos, 4 anos depois, as torres gêmeas do World Trade Center, no centro de Nova York, foram destruídas no dia 11 de setembro, 9º mês do ano. Essa previsão dos Simpsons eu também acho bem impressionante, viu? A pandemia do coronavírus também pode ter sido prevista em Os Simpsons. Em um episódio de 93, os moradores de Springfield se desesperam por causa de um novo vírus surgido na Ásia. Papai, isso chegou pra você pelo correio. Na série, a gripe de Osaka era super forte e colocou o mundo todo em pânico e em busca desesperada pela cura. A pavorosa gripe de Osaka atingiu Springfield. Já tem mais de 300 casos confirmados. Quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 no final de 2019 na China, colocando o mundo em alerta, logo vieram as comparações quase que inevitáveis com a ficção. Anda logo, Zé Ruela, temos que queimar antes que o vírus nos deixe paranoicos! Já foi criada uma vacina! Ah, legal, então vamos tomar a vacina. No episódio O Casamento de Lisa, exibido em 1995, ela viaja para o futuro com a ajuda de uma vidente. Estava à sua espera, Lisa. E no ano de 2010, ela conversa com Marge, sua mãe, em um aparelho híbrido de telefone e televisão, prevendo as videochamadas tão comuns hoje em dia. É um negócio meio tosco, mas já dava a entender aquilo que a gente conhece hoje. Oi, mãe? Lisa! Olá! Mãe, está num videofone. Quê? E ainda neste episódio, um menino aparece usando um relógio tecnológico, como os atuais smartwatches que a gente usa hoje. Mas não é uma maravilha? E estes não foram os únicos avanços tecnológicos previstos na série. Em 2005, Marge tira uma foto de Bart e Lisa no dia da formatura das crianças. A foto tirada em uma câmera Polaroid é então transformada em um bolo. Somente 9 anos depois, em 2014, é que começaram as discussões sobre a possibilidade de impressão de alimentos em 3D. E olha só, Marge visionária, hein? Sorria!
que fantástico! Podemos fazer tudo agora que os cientistas inventaram a magia. E falando em comida, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2014 houve uma denúncia inusitada na Europa que viralizou entre as manchetes de todo o mundo. Naquela época, testes realizados na Irlanda revelaram que a carne encontrada em produtos vendidos como carne bovina eram, na verdade, carne de cavalo. Cerca de 8 países estavam envolvidos nesse esquema de fraude. E não é que o escândalo da carne europeia foi previsto pelos Simpsons 19 anos antes, em 1995? No episódio, a cozinheira Doris aparece usando carne de cavalo, numa boa. Essa próxima previsão eu também acho bem impressionante, de verdade. Porque trata de uma questão científica, o que requer muito estudo e conhecimento. Em termodinâmica, e em matemática, e é claro, em microgalifragilística. Então é bem louco imaginar que ainda na década de 1990, os Simpsons profetizaram um avanço tecnológico que só se tornaria real 14 anos depois. E eu não tô falando de qualquer coisa não. Em um episódio de 1998, Homer consegue formular uma equação muito parecida com a verdadeira apresentada em 2012 para calcular a massa de bóson de Higgs, também conhecida como a partícula de Deus, a partícula que teria dado origem a todo o universo no Big Bang. Na vida real, essa fórmula foi o avanço científico que possibilitou a construção do grande acelerador de partículas na Suíça. Este é o experimento mais arrojado do mundo, uma tentativa de responder à eterna dúvida humana: por que estamos aqui? Acho maravilhoso que tenha sido exatamente o abestalhado do Homer o responsável por esta fórmula tão importante. Na boa, é bom demais. Isso não teve graça? Será que não existe um lugar para o homem com um QI de 105? Mas essa não foi a única contribuição dos Simpsons para a ciência. Em 2010, os personagens fizeram apostas sobre quem ganharia o prêmio Nobel. E Milhouse apostou no economista Bengt Holmström, que de fato ganhou o prêmio 6 anos depois, em 2016. E essa foi certeira, bem específica, hein? Os Simpsons também já conseguiram acertar muitas previsões sobre política e, na boa, eles costumam se sair melhor do que muito comentarista por aí, viu? Em um episódio de 2008, pouco antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Homer tenta votar em Obama, mas a urna seleciona automaticamente o candidato adversário. Um voto para McCain. Obrigado. Não, nada disso. Quero votar no Obama. 3 votos para McCain. Não, não, não! E na vida real, na eleição entre Obama e John McCain, uma urna da Pensilvânia foi realmente descartada por ter sido constatado que o equipamento estava viciado. Eu não quero votar no candidato McCain! Isso não acontece nos Estados Unidos, talvez em Ohio! Mas a previsão política mais famosa dos Simpsons é, com certeza, a eleição de Donald Trump, quando ninguém poderia sequer imaginar que um dia isso seria possível. Em um episódio do ano 2000, Bart viaja para o futuro e descobre que sua irmã Lisa havia assumido a presidência dos Estados Unidos. Ela então conta a ele estar trabalhando para tirar o país de uma grave crise econômica provocada pelo seu antecessor, ninguém menos que Donald Trump. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido! E quando este episódio foi ao ar, ele era apenas um mega empresário, um magnata meio caricato, que agia mais como subcelebridade da TV do que como um político sério. Ele só se tornou presidente 16 anos depois, em 2016. Contrariando as pesquisas e para surpresa do mundo inteiro, o magnata Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos. No final da década de 90, Trump até declarava ter interesse em chegar à Casa Branca, mas ninguém levava muito a sério não, nem dava, né? Mas os roteiristas da vida real sempre conseguem surpreender. E não dá para deixar de fora a previsão dos Simpsons sobre a Grécia. Em 2012, um episódio da série mostrou o país passando por uma grave crise financeira. E isso realmente aconteceu entre 2017 e 2018. A dívida grega está em 360 bilhões de dólares. Isso dá quase 2 vezes o PIB do país. No único
único longa-metragem dos Simpsons lançado em 2007, a tradição profética da série foi mantida e teve previsão lá também. Em uma cena do filme, é mostrada uma agência de inteligência norte-americana operando um grande esquema de espionagem. E 6 anos mais tarde, em 2013, o analista Edward Snowden revelou ao mundo dados que realmente comprovavam um grande esquema de espionagem no governo americano com ações em todo o mundo. Edward Snowden, ex-terceirizado da Agência de Segurança Nacional Americana, revela um dos maiores esquemas internacionais de espionagem já conhecidos. Não dá nem pra dizer que os Simpsons exageraram dessa vez, hein? Tem razão. E tem previsões que bem que a gente gostaria que os Simpsons errassem, sério mesmo. É o caso da guerra da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Em um episódio de 1998, a Rússia revelava ao mundo que a União Soviética nunca havia sido desfeita e que iniciaria uma ofensiva para recuperar seus antigos territórios. E hoje, 24 anos depois, olha aí o exército russo atacando a Ucrânia na tentativa de reaver antigos territórios. Triste, mas os Simpsons acertaram de novo. União Soviética? Pensaram que ela já teria acabado. Sim, era isso que nós queríamos que pensassem. Os Simpsons também costumam ser certeiros em previsões para o mundo dos esportes. Em um episódio de 2010, Homer e Marge se inscreveram na equipe mista de curling dos Estados Unidos. Marge, tá vendo? É perfeito pra nós dois. Tem boliche pra mim e vassoura pra você. E não é que eles acabaram sendo convocados para os Jogos Olímpicos? Na série, após derrotarem a equipe da Suécia na final, eles ficam com a medalha de ouro. E na vida real, em 2018, a equipe masculina de curling dos Estados Unidos realmente derrotou a Suécia e conquistou a medalha de ouro na final. Os Simpsons acabaram acertando tanto as equipes que se enfrentariam na final, quanto o resultado da disputa. É emocionante, é emocionante. E no meio de tantos acertos, claro que apareceriam algumas previsões fake por aí nas redes. Então vale aqui desmentir uma delas, uma bem recente. Logo após a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, em setembro de 2022, começaram os rumores de que os Simpsons haviam previsto a data da sua morte. Alguns vídeos sobre isso até viralizaram mostrando uma suposta imagem da série. Mas essa informação não é verdadeira. A série nunca mostrou a morte da monarca. Ela realmente apareceu em 6 episódios e apesar do Homer até ter destruído a carruagem dela, ela não morreu em nenhum deles. Então as imagens mostradas nesses vídeos são todas falsas. E o Brasil também está no radar dos roteiristas de Os Simpsons. Às vezes de maneira bem pouco elogiosa, é verdade. Mas como eles não costumam ser gentis com ninguém mesmo, não seriam com a gente, né? Deve ter 1 milhão de crianças aqui, é impossível encontrar o Ronaldo. Ronaldo? Conhece ele? Ah, não, eu só distraí vocês para os meus filhos poderem roubar. Nosso país foi mostrado na série de um jeito bem jocoso e o pessoal ficou até meio chateado na época. Tudo lindo. Essa caçou os ratos. Em um episódio, Homer estava trabalhando como árbitro de futebol na Copa do Mundo no Brasil. Ao vivo de São Paulo. Ele foi então tentado a ser subornado por criminosos e eles ofereceram ao Homer uma maleta cheia de dinheiro em notas de R$200, que não existiam na ocasião. Ah, foi aí que eu esqueci meu celular. As notas de R$200 só entraram em circulação em 2020, azuis inclusive, como mostradas na série anteriormente. E neste mesmo episódio no Brasil, o grande craque da nossa seleção era chamado El Divo. O maior mestre das falsas lesões que o futebol já conheceu, El Divo! Na série, o El Divo sofre uma lesão em uma partida e fica fora da Copa. E não é que na Copa de 2014, no ano seguinte, em nosso país, Neymar fez fama de caicai. Sofreu uma lesão séria na partida contra a Colômbia e não pôde mais voltar a campo no Mundial. Na ficção, Brasil e Alemanha realmente se enfrentaram em uma partida decisiva e a seleção brasileira foi eliminada. Com a Alemanha vencendo por 2-0. Na realidade, foi exatamente isso que aconteceu no Mundial de 2014. Os roteiristas dos Simpsons só não conseguiram prever a humilhação do placar de 7-1.
Mas quem poderia sequer imaginar isso, não é mesmo? Eu nunca vi os brasileiros tão deprimidos assim. E falando em futebol e Copa do Mundo, já aviso aqui que os Simpsons têm mais 2 profecias a serem confirmadas. Ou não, vai saber, né? Este jogo irá determinar de uma vez por todas qual a maior nação da Terra, se México ou Portugal. Mas em um episódio de 2011, Homer aparece lendo uma revista de palavras cruzadas já resolvidas, e uma das frases nela escrita é Brasil hexacampeão. Não, Brasil? Hexacampeão de futebol? E se os Simpsons falaram, eu creio, agora vem! Eu nem sei o que dizer do percentual de acertos históricos previstos em Os Simpsons, mas com certeza é preciso exaltar a equipe de roteiristas responsável por esse sucesso. Cada episódio conta com uma equipe de 10 a 20 profissionais que debatem amplamente diversos temas ficcionais e reais que podem ser abordados na série. E vale dizer aqui que muitos desses roteiristas realmente possuem conhecimentos em áreas distintas, como matemática, filosofia, ciências, arte, história, esportes, comunicação e geopolítica. Ou seja, as histórias parecem aleatórias e absurdas, mas são firmadas em fatos reais por gente que entende de muitas coisas ali faladas. Cérebro, como posso te agradecer? Por isso que de alguma maneira acaba fazendo sentido, mesmo que muitos anos depois. É mesmo, é? E para quem quiser conferir todas essas histórias ou simplesmente rever a série e se divertir, Os Simpsons está disponível no catálogo da Star Plus. É realmente uma boa ideia. Isso aqui não é publi não, tá? É só porque eu gosto da série mesmo. Está tudo sob controle. A 34ª temporada já foi lançada nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já tem até a 33ª. Nossa! Uau! E para hoje é o que tem. Olhe pra mim, estou fazendo as pessoas felizes. A propósito, eu estava sendo sarcástico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa, comenta aí o que você acha dessas previsões. Você se lembra de mais alguma que eu não citei aqui? Se lembra, conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e talvez até com os inimigos, bem ao estilo dos Simpsons. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!